a santa e bendita palavra de Deus. Paz do Senhor, querida igreja, amém. Poder tomar vossos assentos, glória a Deus. Estamos felizes realmente nessa noite, nessa oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estar aqui reunidos na presença do Senhor para adorá-lo na beleza da sua santidade, amém. Isso é muita alegria. Enquanto, como o pastor disse, o mundo aí fora está em outros propósitos, nós estamos no propósito de adorar a Deus. Por isso que nós somos o povo mais feliz dessa terra. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu vou trazer uma porção da palavra para a igreja. Marcos, tu tem aquela imagem? Nós estamos trabalhando nos últimos 4 domingos em uma série abençoadíssima. E eu queria fazer uma retrospectiva, né? Para a gente poder, quem não estava, enfim, os episódios anteriores dessa série, para que a gente fique tudo na mesma página, consiga conectar o tema, né? Porque hoje o último será falar sobre cordeiro ou ovelha, é isso que nós vamos estar trabalhando. Mas nos últimos domingos, no primeiro domingo foi trabalhado sobre o altar, né? Na qual o nosso pastor Júnior Silva, ele falou que a primeira coisa que a gente tem que fazer em nossa vida, qualquer projeto que nós formos fazer, a primeira ação que nós temos é levantar um altar, é construir um altar, né? Você deve lembrar que ele falou que quando a água baixou e a porta da arca abriu, a primeira coisa que Noé foi adorar ao Senhor. Portanto, ele ergueu um altar. Amém? Muito bem, no segundo domingo foi trabalhado sobre a tenda pela pastora Carol, na qual trouxe o cuidado que nós temos que ter com a tenda. E que a tenda deve ser flexível, essa tenda ela tem que transitar, ela tem que estar apta a mudar. E que nessa tenda nós temos também que ter cuidado. Nós temos que cuidar da nossa tenda, nós temos que cuidar do interno da nossa tenda, nós temos que cuidar quando nós habitamos na tenda. E ela trouxe um tema muito importante, de um homem que lutou o dia todo e venceu grandes animais, grandes conquistas. Porém, quando ele chegou em casa, o que ocorreu? Tinha uma cobra dentro da tenda ou dentro da casa e ele morreu. Então, queridos, nós temos que estar vigiando, cuidando realmente da tenda. Muito bem, no domingo passado, o pastor Jaime trabalhou sobre o poço. E ele trouxe aqui sobre poços entulhados. E foi uma bênção. E eu tenho certeza que poços foram desentulhados e águas novas fluíram desses poços. Amém? Portanto, queridos, nós não conseguimos estar longe do altar. O altar tem que estar perto da tenda. Para sobreviver na tenda, nós precisamos de água e de poço. E agora nós vamos trabalhar sobre ovelha e tentar compreender todo esse propósito que os nossos patriarcas trabalharam ou que viveram em sua época. E esses 4 pilares da vida deles eram essencial: o altar, a tenda, a necessidade de poço da água no deserto e o rebanho. Rebanho como alimento, rebanho como adoração, rebanho como provisão. E é isso que nós vamos trabalhar. E eu vou transitar entre ovelha e cordeiro,
Porque o cordeiro, ele para ser sacrificado no altar, ele tinha que ter até 1 ano de idade e sem nenhuma mancha. Entretanto, para ter o cordeiro é necessário a ovelha, é necessário o rebanho. E eu queria iniciar com uma leitura, dois versículos, Ezequiel 34, 31, porque Deus trata a igreja como rebanho. Deus trata. E Jesus também, ele vem trazendo e mostra que nós somos rebanho. Sobre o bom pastor da vida pelas suas ovelhas. Então a identidade do rebanho, ela está intrínseca na palavra de Deus e refere-se a nós também. Então nós temos que compreender e entender. Ezequiel 34, 31, depois você pode ler na sua casa todo o contexto, seria interessante nós lermos tudo, mas não vai dar tempo, obviamente. Mas eu peguei o 31 que diz assim, ó, vós, isso é Deus falando para Ezequiel, vós, para o povo de Israel, vós, ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, sois homens, eu sou o vosso Deus, diz o Senhor. Isso é Deus dizendo. Veja, Deus já qualificava ou classificava o seu povo como ovelhas. Lá em João capítulo 1, versículo 29, vai dizer assim, ó, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, olha só, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui, no aspecto cordeiro. Quando nós olhamos João 10, 1, no texto de João 10, por 7 vezes, Jesus vai falar sobre rebanho, ovelha, que ele é o bom pastor, que ele dá vida pelas ovelhas. Jesus trata desse contexto. E quando ele dá a instrução a Pedro, João capítulo 21 e 15, Jesus diz para Pedro apacentar as minhas ovelhas, reforçando sim o cuidado com seus fiéis. Mas por que nós somos ovelhas? Por que ovelha? Nós vamos agora trabalhar esse tema. Queridos, quando Jesus nos define como rebanho, na qual nós somos, e um rebanho de ovelha, quando se fala de rebanho, não está falando de uma ovelha, mas um conjunto de ovelha. A ovelha é um animal que caminha em rebanho. A ovelha, ela não possui defesa própria. Seja frio, seja calor, a ovelha está junto. A ovelha não tem interesse, a ovelha quer ser cuidada. Sabe o que eu aprendo, queridos? Que para caminhar no deserto é necessário ser rebanho. Para caminhar no deserto é necessário estar junto. Sabe por que muitas vezes nós nos perdemos no deserto? Porque nós não estamos juntos com o rebanho. Mas que nessa noite nós não sejamos desgarrados, mas sejamos um rebanho, para que possamos atravessar o deserto juntos. Amém? Diga para o seu irmão aí que está do seu lado, nós vamos atravessar esse deserto juntos.
Nós vamos caminhar nesse deserto juntos. Nós vamos andar nesse deserto juntos. A ovelha ela é fiel. A ovelha escuta a voz do pastor. A ovelha conhece a voz do pastor. A ovelha, ela tem por característica criar laços fortes. Não por interesse, mas por afinidade, por amor. Por isso que por todas essas características, nós compreendemos o porquê que Deus nos classifica ou nos qualifica como ovelha. Porque Ele espera que nós sejamos unidos. Ele espera que nós sejamos um rebanho. Ele espera que nós sejamos dependentes. Ele sabe muito bem que nós não temos defesa própria. Aliás, acho que é o único animal que não tem defesa própria, que depende do pastor para que haja uma proteção. Assim é a ovelha. E quando Jesus nos caracteriza, Ele está esperando que nós sejamos fiéis, que nós sejamos bondosos, que possamos estar juntos, caminhando juntos, que estejamos em rebanho, para que possamos avançar juntos, para que não possamos ser desgarrados, porque quando se desgarra, o inimigo pode levar e pode matar. Por tudo isso, Deus nos classifica, Jesus, Ele se posiciona, olha, vocês são meu rebanho. E eu sou o bom pastor. E fique tranquilo, porque eu dou a minha vida pela vida de vocês. Quando a gente olha no contexto sobre ovelha ou sobre cordeiro, a Bíblia tem diversos relatos, diversas histórias. Obviamente não teremos tempo, eu escolhi dois para que nós possamos trabalhar nesse contexto. Tendo já entendido o contexto de rebanho, o contexto de ovelha, o porquê da ovelha, nós vamos adentrar ao tema. Quando se tem rebanho, ter ovelha, ela significa prosperidade também. Prosperidade. Lá em Gênesis, nós vamos ver um dos patriarcas chamado Jacó. Jacó por 14 anos serviu a Labão. Veja, 7 por Raquel e não conseguiu. Foi enganado pelo seu sogro. Porque onde Jacó colocava a mão, ele abençoava. E seu sogro começou a ser abençoado pela vida de Jacó. Jacó falou, eu trabalho mais 7. Porque eu tenho propósito, eu tenho sonho e vou conquistar Raquel. Ao final desses 14 anos, ele fala, Labão, eu preciso ir embora. Eu preciso ter o meu projeto. Eu preciso sair desse meio. Sabe, querido, às vezes na nossa trajetória, na nossa caminhada, nós temos que tomar decisões. De dizer, eu preciso sair. Eu preciso mudar. Porque nessa condição que eu estou, não dá mais. E Labão, vendo isso, falou, não vai, fica.
porque eu tenho sido abençoado pela tua vida e é necessário que tu fica mais um pouco. Vocês vão ver onde eu vou chegar sobre as ovelhas. E Jacó diz assim: olha, Labão, vamos fazer o seguinte, eu vou trabalhar para ti. Eu não quero muita coisa de ti, não. Eu vou trabalhar para ti, Labão, e vou dizer o seguinte, olha, eu vou trabalhar com rebanho, e eu não quero o que é melhor teu, eu quero as ovelhas, as salpicadas e as malhadas. A que tem menos qualidade, a que tem menos serventia para ti, Labão. Eu vou ficar com elas, não tem problema, mas deixa eu ter o que é meu, porque eu preciso crescer, eu preciso florescer, eu preciso sair desse momento de dependência e quero ter minha família, eu quero e preciso sair daqui, mas não quero muita coisa, eu só preciso das ovelhas, as salpicadas e as malhadas, eu não quero a que melhor que você tem, eu quero a que menos é provável, a que menos tem qualidade para ti, pode ser. Labão falou, está fechado, vamos assim. Mas Labão, obviamente, ele era astuto, ele era esperto, ele era interesseiro, ele pegou seus filhos e falou, filhos, vão lá e te retirem todas as ovelhas listradas e malhadas e deixa somente aquelas que têm cor única. Para quê? Para que são as cestas de cor única e para que Jacó continuasse na dependência, porque se não nascessem as listradas e as malhadas, não teria como ele prosperar. Era impossível. Enquanto não nascesse malhadas e listradas, ele ficaria na dependência de Labão, ele ficaria vivendo com Labão, e o tempo ia passar, Labão sendo próspero, e Jacó na sua dependência, ainda sendo como um escravo seu, um servo seu. Mas, queridos, quando tem aqueles que querem tirar vantagem, existe um Deus que provê todas as coisas. Enquanto Labão fazia essa armação contra o servo de Deus, Jacó, Deus estava trabalhando. E diz que uma noite, Jacó teve um sonho, na qual Deus falava com ele, na qual Deus mostrava animais listrados e malhados, acasalando, multiplicando, crescendo. E Jacó no outro dia acorda e diz, mas como vai ser isso? Eu só tenho ovelha de cor única. Eu só tenho ovelha de cor única. E diz a palavra de Deus, eu não sei se o pessoal vai ter a imagem aí que eu tinha mandado para o Marcos. Ele pega uma vara de álamo e uma vara de aveleira. Eis aí o álamo aí na tela para vocês. Ele pega a vara de álamo e risca. E pega a vara de aveleira e risca também. E coloca no bebedouro das ovelhas. Sabe o que acontece? Começa a nascer ovelha listrada. Começa a nascer ovelha malhada. Você consegue ver o milagre de Deus e a mão de Deus naquele que o serve? Você consegue ver a justiça de Deus? Você consegue ver a prosperidade de Deus? Você consegue ver a mão de Deus estendida sobre a vida de Jacó? Fica tranquilo, Jacó. Eu vou fazer prosperar, eu vou mudar a tua história.
Nessa noite o Senhor está dizendo para você, Ele vai mudar a tua história. Ele vai mudar a tua história, Ele vai mudar a tua história, Ele vai mudar a tua história. Ele vai mudar a tua história, Ele vai mudar a tua história. Você não vai ficar como servo mais não, você não vai ficar mais como escravo mais não. O Senhor vai mudar a tua história. O Senhor vai mudar a tua história, o Senhor vai mudar a tua história, aleluia. O Senhor vai fazer um milagre, o Senhor vai fazer um milagre. O Senhor vai fazer um milagre, o Senhor vai fazer um milagre, aleluias. Eu fiquei questionando por que álamo. Queridos, álamo é uma pequena árvore que chega até 15 metros de altura. Isso mostra crescimento. Crescimento. Era como se dissesse assim: olha, eu vou pegar álamo porque eu vou crescer. Eu vou pegar uma vara de álamo porque eu vou crescer. Eu vou pegar uma vara de álamo porque eu vou crescer. Eu vou sair disso. É o Senhor mostrando. Você vai crescer. Essa igreja vai crescer. Vai crescer. Você vai crescer na tua área espiritual. Você vai crescer na tua área material. Você vai crescer nos seus projetos. Vai crescer. Tem que ser visão do céu. Tem que ter visão do céu, 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 tem que ter visão do céu. Álamo e aveleira. Por que aveleira? A aveleira é a única árvore que floresce no deserto, no inverno. Que floresce no inverno. O tempo mais improvável ela floresce. É como se dissesse assim: Jacó, tu está no inverno da tua vida. Jacó, você está numa condição de não crescimento. É isso que esperam de você, Jacó? É isso que estão esperando, é isso que Labão espera de você? Que você não cresça? Mas fica tranquilo, Jacó. O álamo vai fazer você crescer. Aleluia. E a aveleira vai fazer você florescer nesse inverno. Eu quero dizer que talvez você esteja estagnado, mas hoje chegou a prosperidade, aleluia. E quando você olha lá no Gênesis 30, versículo 43, e o homem se enriqueceu sobremamente, e teve grandes rebanhos, servas e servos, camelos e jumentos, porque assim o Senhor o fez, e cresceu o varão de grande maneira, e teve muitos rebanhos, aleluia. Aleluia. Quando a gente fala de rebanho é prosperidade também. Quando a gente fala de rebanho, aleluia, é crescimento também. Talvez você esteja parado, estagnado. Talvez alguém esteja olhando para você e dizendo: não vai crescer, não vai crescer, vai ficar debaixo do meu jugo ainda, vai ficar debaixo do meu domínio ainda. Domínios de pensamento, domínios de medo, domínios de ameaça, domínios em todas as áreas da vida. Mas nessa noite, aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, pega seu álamo, aleluia, aleluia, pega a sua aveleira, aleluia, 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 e coloca perto do bebedouro e fique tranquilo, Deus vai transformar a história, Deus vai transformar a história, Deus vai mudar a história, Deus vai mudar a história, Deus vai mudar a história para a honra e glória do nome dele. Você crê nisso? Amém? Tá aí, cresceu. Os filhos de Labão diziam: pai, tu está sendo roubado. Jacó que estava sendo abençoado por Deus. Não nascia mais ovelha normal. Não nascia, queridos. Quando Deus fecha a porta, ninguém abre. Quando Deus peleja por você, ninguém mais pode mexer com você. Quando Deus se levanta do trono, quando Deus se curva para ouvir a sua oração e a minha oração, não tem inferno que pode sobre a minha vida, sobre a tua vida. Não tem. Deus muda a genética por você. Deus muda a genética para transformar a tua vida. Deus muda a genética de tudo. Deus muda a genética da criação para te abençoar. Deus muda a genética da criação para te fazer prosperar. Deus muda a genética daquilo que Ele criou para falar: é para o meu servo eu mudo, é para aquele que é meu eu vou mudar, é para ela eu vou mudar. Não tenha, fique tranquilo, Deus faz todas as coisas.
Aleluias, 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 aleluias. Entenderam a história de Jacó? Com prosperidade, Deus abriu as portas para o querido Jacó. Vamos para Abraão. Vamos para Abraão. Gênesis 21. Na semana passada o pastor Jaime trabalhou esse mesmo capítulo no aspecto de poço, de água. E eu vou trabalhar sobre aliança de paz. Quando você tem o cordeiro, você tem paz. Quando você tem rebanho, você tem paz. Gênesis 21, 28 vai dizer: pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho. Olha só. Estava lá Abraão, com seu poço, com a sua família. Eis que levanta Abimeleque. Queridos, Abimeleque era mau. Abimeleque matou seus 70 irmãos para sentar no trono. Abimeleque não tinha caráter. A postura de Abimeleque era destruir tudo aquilo que ele via. A postura de Abimeleque era tomar tudo aquilo que era dos outros. Para Abimeleque conquistar, ele fazia qualquer coisa. Para Abimeleque crescer, ele tomava, ele invadia, ele furtava, não importa, ele só queria ser. E certa ocasião ele olha o poço do nosso irmão Abraão. Esse poço, Abraão, é meu. Não, não é teu. É meu agora. Abraão fala assim: é meu. Eu não quero guerra contigo. Não, é meu agora. Essa água é minha. Agora pertence a mim. Mas Abraão era de paz. Abraão não era de guerra. Porque Abraão tinha promessa. E quem tem promessa não entra em conflito. Quem tem promessa não entra em guerra. Quem tem promessa não bate boca com ninguém. Quem tem promessa não entra em fofoca com ninguém. Quem tem promessa fica esperando no Senhor. Quem tem promessa age na vontade de Deus. E Abraão separa 7 cordeiras, entrega para Abimeleque dizendo assim: olha, vai Abimeleque, está tudo certo, eu não quero guerra contigo, mas deixa o meu poço, pode até levar, mas deixa aquilo que é meu. Sabe o que eu aprendo, queridos? E que você possa aprender também. Quando o inimigo se levantar contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família, e chegar te afrontando, eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, quando bater na tua porta querendo levar o que é teu, levar a provisão, aquilo que Deus te deu, aquilo que tu cavou, aquilo que tu construiu, em nome de Jesus você não vai entrar em guerra nem em conflito. Você somente vai apresentar o cordeiro para ele.
Você vai apresentar o cordeiro, você vai apresentar o cordeiro, você vai apresentar o cordeiro, você vai apresentar o cordeiro. Porque o cordeiro, queridos, o cordeiro traz a calma, o cordeiro traz a paz. Quem tem cordeiro tem paz, quem tem cordeiro não quer guerra, quem tem cordeiro não quer batalha, quem tem cordeiro não quer briga, quem tem cordeiro, sabe por quê? Quem tem cordeiro, quem tem rebanho, aleluia, ele tem Deus no coração. Quem tem rebanho, aleluia, quem tem cordeiro, ele não vive brigando, ele não quer discussão, ele não quer quebra de braço, mas ele quer paz. Quantos que se levantam na tua vida, no teu trabalho, nos teus projetos, e muitas das vezes para te afrontar, para tirar, fica tranquilo, são os Abimeleques da vida. Abimeleque não tinha promessa, Abimeleque não tinha propósitos, Abimeleque era mau, como eu disse. Abimeleque, ele só queria tirar dos outros porque ele não tinha competência, ele não tinha a bênção de Deus sobre a vida. Eu quero dizer que você tem a bênção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o ministério, sobre tudo aquilo que Deus tem te dado. Existe a bênção de Deus, e os Abimeleques quer tirar, os Abimeleques quer trancar, os Abimeleques quer entulhar seus poços, os Abimeleques quer acabar com a tua tenda, o Abimeleques quer acabar, aleluia, com aquilo que Deus construiu. Mas em nome de Jesus, nessa noite, quando Abimeleque bater na tua porta, quando o inimigo bater na tua porta, quando o inimigo bater na tua casa, quando Abimeleque bater na tua vida, quando Abimeleque chegar para te afrontar, para te derrubar, para te matar, você vai dizer: eu tenho cordeiro aqui, eu sou de paz, eu sou de paz, eu sou de paz, eu tenho cordeiro, eu tenho cordeiro, eu tenho cordeiro, eu tenho cordeiro na minha vida, eu tenho cordeiro na minha vida. Por isso que é importante ter cordeiro, por isso que é importante ter o cordeiro, e nesse caso é o cordeiro Jesus, é o cordeiro Jesus. Quando você tem Jesus na vida, você apresenta, o mal vai embora. Quando você tem Jesus na vida, você apresenta, aleluia, a tempestade se acalma. Quando você tem Jesus na vida, a doença chega, aleluia, a cura chega. O Abimeleque chega na tua porta para te destruir, o Abimeleque chega na tua porta para te desanimar, o Abimeleque chega na tua porta para te afrontar, porque Abimeleque não tem trono, Abimeleque toma trono, Abimeleque, ele representa Satanás, porque ele não tem direito a trono, aleluia. Ele tentou tomar o trono, foi expulso para essa terra. E quantos Abimeleques têm chegado na tua porta, na tua casa, para te afrontar, para tirar a tua paz? Mas em nome de Jesus, nessa noite, apresenta o cordeiro, 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 entrega o cordeiro, entrega o cordeiro, entrega o cordeiro, e ele vai embora, e a paz vai voltar a reinar para a glória do Senhor. Consegue entender a importância do rebanho e do cordeiro na vida? Aleluias. Olha só. Termina aí? Não termina. Quando Abimeleque vai embora, Abraão planta uma tarmagueira, uma árvore em Berseba, e adora ao Senhor Deus. Sabe o que simboliza essa árvore aí? É uma planta simples, que cresce em lugar árido, solitário e sem glamour. As suas raízes são profundas e busca água nas mais profundas partes da terra. Sabe o que simboliza isso na vida de Abraão? Ele está dizendo assim: foi o Senhor que me plantou aqui nesse deserto. Talvez eu não tenha a força que esses homens, não tenho exército, não tenho homens de batalha aqui comigo, mas estou plantado aqui nesse deserto. Ele está dizendo assim: eu vou ser resistente, eu ficarei plantado, eu vou perseverar,
eu não vou desistir. Eu vou continuar. Porque quem me plantou aqui, quem me colocou aqui, foi Deus. Ainda que o deserto, ainda que a terra seja toda área, mas eu vou frutificar. A tamargueira lá sobrevive no deserto. O Senhor está dizendo para você nessa noite, olha, depois de dispensar o inimigo, o Abimeleque, planta uma tamargueira na tua vida. Lança raízes profundas. Não fuja do deserto, mas crie raiz no deserto. Porque foi ali que Deus te colocou, é ali que o Senhor vai te abençoar. É ali que Deus vai prosperar. Abraão está dizendo assim, eu vou ser resistente. Eu não vou morrer. Porque eu tenho promessa de Deus. Nessa noite o Senhor está dizendo assim para a tua vida, para você ser resistente. Quando o inimigo for embora, você vai dizer assim, estou aqui. Em volta está tudo seco. Não tem perspectiva de crescimento. Está todo mundo dizendo assim, não nasce nada nesse lugar. Mas Abraão fala assim, vai nascer. Vai nascer. Vai crescer. Vai crescer. Eu vou estabelecer minhas raízes aqui, porque foi o Senhor que disse. Eu não sei onde tem água, mas as raízes vão buscar. Você não sabe onde vai buscar água, as raízes vão buscar. O Senhor está dizendo, permaneça firme, permaneça firme, permaneça firme. E deixa suas raízes crescerem, deixa suas raízes crescerem. Se estabeleça nesse deserto, não fuja desse deserto. Abimeleque podia ter assustado Abraão, e Abraão voltado, já que ele foi, eu vou fugir para o outro lado. Ele fala, não, eu vou permanecer, eu vou ficar. Ele foi, o acordo cumpriu, agora eu vou permanecer, vou estabelecer. E como símbolo, está aqui plantado, está aqui plantado, está aqui plantado, está aqui plantado. E tem mais, hein? Eu vou adorar o Senhor. Adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Não deixe que os Abimeleques da vida tirem a tua adoração. Não deixe que os Abimeleques da vida interrompam a tua adoração. Assim que Abimeleque foi que levou, aleluia, as ovelhas, ele volta, planta e adora. Ele continua adorando, ele continua com o altar, ele continua na tenda, ele não abandonou a tenda, aleluia. Ele continua com o altar, ele continua com a tenda, ele continua com o projeto, aleluia. Talvez os Abimeleque queriam falar assim, pega a tua tenda e sai, pega a tua tenda e sai, porque agora tudo isso aqui é meu. Ele fala, não, não é teu, porque foi o Senhor que me deu, aleluia. O meu altar continua firme, eu ainda tenho, aleluia, cordeiro, eu ainda tenho as minhas tendas, aleluia. E vou plantar, eu vou colocar como símbolo e vou continuar adorando, porque não tem Abimeleque para me tirar dos propósitos do Senhor. Não tem Abimeleque que me tira dos propósitos do Senhor. Não tem inimigo que tira os projetos de Deus na minha vida. Não tem inimigo que tira os projetos de Deus da tua vida. Não tem inimigo que possa tirar os propósitos que Deus tem para a tua vida. Não tem inimigo que possa tirar os propósitos, os sonhos que Deus tem para a tua vida. Aleluia, nessa noite permaneça no chamado. Permaneça naquilo que Deus colocou na tua vida. Permaneça na tua tenda. Permaneça com o teu altar, aleluia. Permaneça adorando ao Senhor. Aleluias. A importância de ter cordeiro é que quando você tem cordeiro, você tem adoração. Não adianta você ter um altar e não ter o cordeiro. Tem o cordeiro. O que mais
afronta o inferno é a tua adoração. Queridos, quando você adora, o inimigo vai. Se tem algo que mexe com teu inimigo, é a tua adoração. Crente de vitória é aquele que tem altar erguido e cordeiro para adorar. Quando você não tem cordeiro, você não tem alimento para a tua tenda. Sabe por que às vezes a tua tenda lá na tua casa, simbolizando a tua casa, está vazia? Parece um vazio na minha casa, na minha vida, na minha família. Está faltando cordeiro. Está faltando cordeiro. Quando você levar o cordeiro para a tua tenda, vai ter alimento. Quando você levar a cordeiro para a tua casa, vai ter força. Quando você levar o cordeiro para a tua casa, vai ter alegria. Quando você levar o cordeiro para casa, vai ter vida novamente. Quem tem cordeiro tem vida, queridos. Quem tem cordeiro tem força. Quando falta cordeiro ou falta rebanho, falta renovo de água no poço. Às vezes a água do teu poço está parada, você até desentulhou, que nem foi pregado a semana passada, mas a água está parada. Mas quando você tem rebanho, quando você tem ovelha, quando você tem cordeiro, você vai até o poço e tira a água. Você vai até o poço e tira a água. Sabe o que faz renovar a água do poço? É quando você tira a água. Quando você não tira a água fica parada e apodrece. Sabe o que significa água? Água significa um novo começo. Água significa uma nova etapa da vida. Água significa, aleluia, um novo começo. Olha, veja, quando o povo sai do Egito, eles encontram o que na frente? Mar Vermelho. Encontram o que? Água. Quando a água se abre, o que significa um novo começo? Nós vamos passar. É um novo começo, O mar se abriu, nós vamos passar. É um novo começo, ficou para trás. É um novo começo, é uma nova história, é um novo projeto que Deus tem. Quando você é batizado, quando Jesus foi batizado, Jesus estava dizendo assim, é um novo começo, é uma nova história. O homem velho ficou para trás, nasce de novo. Quando você tem rebanho, aleluia, você vai até a fonte, você vai até o poço, você tira a água, no outro dia tem água limpa, e você vai lá novamente, por isso que é importante, aleluia, ter água, por isso que é importante ter rebanho, E aí eu volto, aleluia, lá em João capítulo 1, versículo 29, quando o João olha para ele no dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia. Quem tem o Cordeiro tem adoração, quem tem o Cordeiro tem livramento, quem tem o Cordeiro tem paz, quem tem o Cordeiro tem vida, quem tem o Cordeiro tem cura, quem tem o Cordeiro tem provisão, quem tem o Cordeiro tem, aleluia, salvação na vida. Eu quero dizer para você nessa noite, se você ainda não tem o Cordeiro, leva o Cordeiro para casa, leva o Cordeiro para o teu trabalho, leva o Cordeiro para o teu projeto, leva o Cordeiro que tira o pecado do mundo, leva o Cordeiro que tirou o pecado do mundo, aleluia, leva o Cordeiro para ter paz, leva o Cordeiro para ter provisão, leva o Cordeiro para ter salvação, aleluia, leva o Cordeiro, aleluias. Diga assim, Jesus, vem para minha casa hoje. Vem Cordeiro para minha família, vem Cordeiro para minha história, vem Cordeiro. Quem tem Cordeiro tem proteção.
lá no Egito, tudo se acabando em praga. Deus fala assim: olha, passa o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Quando o anjo da morte passar, fique tranquilo, não vai entrar na tua casa, nenhum mal sucederá à tua tenda. Nenhum mal, não, você não será atingido. Somente tem proteção quem tem o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Quando você tem o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, aleluia. Quando você tem o sangue do cordeiro nos umbrais da tua casa, aleluia, a tua família está protegida. Quando você tem, o mal não entra na tua casa, porque ele não pertence à tua casa. A morte passa na rua, a morte passa do lado, a morte passa no vizinho, a morte passa no bairro, a morte passa na cidade, mas você está vivo, você está vivo, você está vivo, porque você tem o sangue do cordeiro na tua vida, porque você tem o sangue do cordeiro no umbral da tua porta, porque você tem o sangue do cordeiro. Quando você tem o sangue do cordeiro, você está protegido. Nessa noite o Senhor está dizendo para você: tem o sangue do cordeiro na tua vida, tem o sangue do cordeiro na tua casa, tem o sangue do cordeiro na tua família, tem o sangue do cordeiro, tenha o sangue do cordeiro, tem o sangue do cordeiro, tem o sangue do cordeiro, aleluias. Vamos colocar de pés, queridos, vamos encerrar.